Existe um momento silencioso na vida em que uma pessoa percebe algo que muda tudo. Não é um milagre repentino, não é uma oportunidade externa, não é sorte. É uma compreensão, uma percepção clara de que aquilo que mais influencia sua vida não são as circunstâncias, mas o estado da sua mente diante delas. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens e mulheres que alcançaram níveis extraordinários de realização. Pessoas que enfrentaram perdas, rejeições, crises e ainda assim permaneceram firmes. O que ele descobriu não foi apenas uma estratégia de sucesso. Ele descobriu um princípio mental tão poderoso que, quando compreendido, muda a maneira como você interpreta cada acontecimento da sua vida. A maioria das pessoas acredita que precisa controlar o mundo ao redor para encontrar estabilidade. Tentam controlar dinheiro, pessoas, oportunidades, acontecimentos. Mas o que Hill observou foi exatamente o oposto. As pessoas mais fortes que ele estudou tinham algo em comum. Elas não tentavam controlar o mundo, elas controlavam a própria mente. E quando uma mente é verdadeiramente dominada, algo extraordinário acontece. Críticas deixam de ferir profundamente, problemas deixam de gerar pânico, obstáculos deixam de parecer finais. Existe uma estabilidade interna que não depende do que acontece do lado de fora. Curiosamente, esse princípio não aparece apenas nos estudos de Napoleon Hill. Ele está presente em ensinamentos muito mais antigos. Nos textos bíblicos existe uma afirmação simples e profunda. Aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Isso significa que o pensamento não é apenas uma reação à realidade. Ele é uma força que molda a própria experiência da vida. Agora pense com honestidade por um momento. Quantas vezes seu humor mudou completamente por causa de uma notícia, uma crítica ou um problema inesperado? Quantas vezes sua confiança desapareceu apenas porque algo não saiu como você esperava? Isso revela algo importante. Para a maioria das pessoas, a mente ainda é governada pelo ambiente, mas existe um caminho diferente. Um caminho em que a mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um centro de comando. Um estado mental em que decisões são tomadas com clareza, emoções são observadas com calma e circunstâncias deixam de ter o poder de definir quem você é. Este vídeo é sobre esse princípio, o princípio que Napoleon Hill chamou de domínio do pensamento. Uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que esteja disposta a observar a própria mente com honestidade e disciplina. Quando esse princípio começa a ser compreendido, algo muda silenciosamente. A pessoa deixa de perguntar apenas o que está acontecendo ao seu redor. Ela começa a perguntar algo muito mais poderoso. O que está acontecendo dentro da minha mente neste momento? E essa pergunta pode ser o início de uma transformação profunda. O poder invisível que define a direção da sua vida. Existe uma força silenciosa operando dentro de cada ser humano. Ela não pode ser vista, não pode ser tocada, mas influencia absolutamente todas as decisões, emoções e atitudes que moldam o rumo de uma vida. Essa força é o pensamento. A maioria das pessoas acredita que a vida é guiada principalmente pelas circunstâncias externas. Elas acreditam que oportunidades, sorte, dinheiro ou relacionamentos são os fatores que determinam o destino de alguém. No entanto, quando observamos atentamente as histórias de pessoas que desenvolveram grande força interior, percebemos algo diferente. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma crise financeira, uma crítica injusta, uma perda inesperada. Para uma delas, o evento se transforma em desespero e sensação de derrota. Para a outra, o mesmo evento se torna um ponto de reflexão, aprendizado e reorganização da própria vida.
O que explica essa diferença não é o acontecimento em si, é a forma como a mente interpreta o acontecimento. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar centenas de pessoas que haviam alcançado grandes realizações. Ele notou que essas pessoas tinham algo em comum que não podia ser medido em dinheiro, educação ou posição social. Elas tinham uma mente treinada para permanecer estável diante da pressão. Essa estabilidade mental cria uma espécie de escudo invisível. Não significa que problemas deixam de existir. Significa que a mente deixa de reagir de forma impulsiva a cada dificuldade. Em vez disso, ela começa a observar, interpretar e decidir conscientemente qual atitude tomar. Quando uma pessoa descobre esse princípio, algo profundo acontece. Ela percebe que talvez tenha passado anos tentando mudar o mundo ao redor, sem perceber que a verdadeira transformação começa dentro da própria mente. E essa descoberta gera uma pergunta poderosa. Se os pensamentos influenciam tanto a forma como experimentamos a vida, então quem está realmente no controle deles? Por que a maioria das pessoas vive em reação emocional? Existe um padrão silencioso que domina a vida da maioria das pessoas e quase ninguém percebe isso com clareza. Esse padrão é a reação automática. A mente reage antes de refletir, sente antes de compreender, responde antes de analisar. Um comentário é feito e imediatamente surge irritação. Um problema aparece e a ansiedade toma conta. Uma notícia negativa chega e o pensamento já começa a imaginar cenários de derrota. Esse tipo de reação parece natural, mas na verdade revela algo mais profundo. Revela que a mente ainda está condicionada pelo ambiente. Ela funciona como um espelho das circunstâncias externas. Quando tudo está bem, a mente se sente segura. Quando algo ameaça essa segurança, o medo aparece com força. Napoleon Hill observou que as pessoas que não desenvolveram domínio mental vivem presas a esse ciclo. O ambiente determina o estado emocional. O estado emocional determina as decisões. E as decisões tomadas sob emoção descontrolada raramente levam a resultados conscientes. Isso cria um padrão repetitivo. A pessoa vive reagindo aos acontecimentos e, sem perceber, entrega o controle da própria vida às circunstâncias. A filosofia cartesiana já sugeria algo semelhante quando afirmava que a clareza mental nasce da capacidade de separar pensamento racional de impulsos imediatos. Quando a mente se acostuma a reagir automaticamente, ela deixa de examinar a realidade com calma. Ela passa a viver em um estado constante de interpretação emocional. Os textos bíblicos também apontam para esse mesmo princípio de outra forma. Eles falam sobre vigiar o coração e a mente, porque deles procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que acontece dentro da mente tem poder direto sobre aquilo que se manifesta na vida. Quando uma pessoa não observa os próprios pensamentos, eles começam a agir como forças invisíveis que conduzem decisões, palavras e atitudes. E muitas vezes essas decisões são tomadas no calor de emoções momentâneas que desaparecem rapidamente, mas deixam consequências duradouras. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Um momento de frustração em que disse algo que não queria dizer. Uma decisão tomada no impulso que depois trouxe arrependimento. Ou um período em que pensamentos negativos pareciam dominar completamente sua percepção da realidade. Essas experiências revelam algo importante. A mente sem direção tende a seguir o caminho das emoções mais fortes do momento. E as emoções mais fortes quase sempre surgem como resposta às circunstâncias externas. Mas existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é automático. Responder exige consciência. Reagir é rápido e impulsivo. Responder exige pausa, observação e clareza.
No momento em que uma pessoa começa a perceber essa diferença, uma nova possibilidade se abre. Ela começa a entender que talvez não precise viver prisioneira das reações emocionais que sempre dominaram seus pensamentos. E essa percepção prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A descoberta do momento exato em que uma pessoa pode decidir quem realmente governa sua mente. O momento em que você decide quem controla sua mente. Existe um instante silencioso que quase nunca é percebido conscientemente. Um instante que acontece entre o que ocorre no mundo externo e a forma como sua mente responde a isso. Esse pequeno intervalo é o ponto onde nasce a verdadeira liberdade mental. A maioria das pessoas nunca percebe esse momento. Acontece algo e imediatamente surge um pensamento. O pensamento gera uma emoção. A emoção conduz uma reação. Tudo acontece tão rápido que parece automático, como se não houvesse escolha possível. Mas quando a mente começa a despertar para si mesma, algo diferente começa a ocorrer. A pessoa percebe que existe um espaço entre o acontecimento e a resposta. Napoleon Hill falava sobre esse momento como o início do domínio do pensamento. Ele observou que pessoas mentalmente fortes não eliminam problemas nem evitam desafios. O que elas desenvolvem é a capacidade de escolher como interpretar cada situação antes que a emoção tome o controle. Esse instante pode durar apenas alguns segundos, mas é nele que reside um poder extraordinário. É o momento em que a mente pode decidir se será governada pelo medo ou guiada pela clareza. É o momento em que uma crítica pode ser interpretada como ataque ou como oportunidade de reflexão. É o momento em que um obstáculo pode ser visto como derrota ou como treinamento para algo maior. Os ensinamentos espirituais antigos também apontam para essa capacidade de escolha interior. Quando os textos falam sobre guardar o coração e renovar a mente, estão falando exatamente sobre esse processo. A renovação da mente não acontece mudando o mundo ao redor. Ela acontece quando a pessoa aprende a observar os próprios pensamentos antes de aceitar cada um deles como verdade absoluta. A filosofia cartesiana reforça essa ideia ao afirmar que a consciência da própria mente é o início da clareza. Quando a pessoa começa a questionar os próprios pensamentos, ela deixa de ser apenas um receptor passivo de emoções e passa a se tornar um observador da própria experiência mental. Esse processo pode parecer simples, mas exige algo que poucas pessoas praticam com consistência. Atenção interior, observar o que está acontecendo dentro da mente antes que uma reação automática determine a direção das próximas ações. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento. Um instante em que algo provocou irritação, mas você escolheu respirar antes de responder. Um momento em que um pensamento negativo surgiu, mas você percebeu que não precisava acreditar nele imediatamente. Esses momentos podem parecer pequenos, mas representam um grande passo na direção do domínio mental. Quando essa consciência começa a crescer, a pessoa percebe algo que muda completamente sua relação com a vida. Ela percebe que circunstâncias não têm o poder absoluto que pareciam ter. O verdadeiro poder sempre esteve no espaço silencioso, onde a mente decide qual significado atribuir a cada experiência. E quando essa decisão começa a ser feita com clareza, surge uma nova pergunta que muitas pessoas nunca fizeram a si mesmas. Se posso observar meus pensamentos, então quem realmente sou eu dentro dessa experiência? A diferença entre pensar e ser. Governado pelos pensamentos. Existe uma distinção silenciosa que poucas pessoas percebem ao longo da vida. Pensar é uma capacidade natural da mente. Ser governado pelos pensamentos é algo completamente diferente.
Pensar significa usar a mente como ferramenta. Ser governado pelos pensamentos significa permitir que cada ideia que surge dentro da mente determine automaticamente suas emoções, decisões e atitudes. A maioria das pessoas acredita que tudo o que aparece na mente precisa ser aceito como verdade. Um pensamento de dúvida aparece e imediatamente surge insegurança. Um pensamento de fracasso surge e a pessoa já começa a imaginar que não será capaz. Esse processo acontece de forma tão rápida que parece impossível interrompê-lo. Mas essa rapidez não significa que ele seja inevitável. Napoleon Hill observou que pessoas que desenvolveram grande estabilidade mental aprenderam algo muito simples, mas extremamente poderoso. Elas aprenderam a observar os próprios pensamentos antes de se identificar com eles. Isso cria uma distância saudável entre o pensamento que surge e a decisão de aceitá-lo ou não. Quando essa habilidade começa a se desenvolver, a mente deixa de ser um fluxo descontrolado de ideias que conduzem emoções. Ela passa a funcionar como um espaço de análise, um lugar onde cada pensamento pode ser examinado com calma. Esse processo cria algo raro no mundo moderno: clareza. Os ensinamentos espirituais falam sobre renovar a mente exatamente nesse sentido. Renovar a mente não significa eliminar pensamentos, significa desenvolver discernimento sobre quais pensamentos merecem atenção e quais devem simplesmente ser deixados passar. Imagine por um momento quantos pensamentos passam pela mente de uma pessoa ao longo de um único dia. Alguns são úteis, outros são neutros, e muitos são apenas ecos de medos, inseguranças ou lembranças antigas. Se todos eles forem aceitos como comandos automáticos, a mente se torna um campo de batalha emocional. Mas quando uma pessoa começa a perceber que pensamentos são eventos mentais e não ordens obrigatórias, algo muda profundamente. Ela passa a perceber que pode escolher quais ideias alimentar e quais deixar desaparecer sem resistência. Esse processo transforma a relação da pessoa com sua própria mente. Em vez de viver tentando lutar contra cada pensamento negativo, ela começa a tratá-los como nuvens passageiras. Eles aparecem, são observados e seguem seu caminho sem dominar o estado emocional. Esse tipo de domínio mental não nasce de um esforço agressivo para controlar a mente. Ele nasce da consciência tranquila de que nem todo pensamento precisa se transformar em uma crença. E quando essa compreensão começa a se consolidar, surge uma nova percepção ainda mais profunda. Se os pensamentos podem ser observados e escolhidos, então a qualidade da mente depende muito mais do ambiente interno que cada pessoa cultiva dentro de si. A lei mental que Napoleon Hill descobriu ao estudar o sucesso. Durante mais de 2 décadas, Napoleon Hill dedicou sua vida a observar algo que intrigava profundamente sua mente. Ele queria entender por que algumas pessoas, mesmo começando com poucas condições, conseguiam transformar completamente sua realidade, enquanto outras permaneciam presas aos mesmos ciclos de dificuldade. Ele entrevistou empresários, inventores, líderes e homens que haviam construído grandes realizações partindo de situações aparentemente comuns. No início, Hill acreditava que encontraria uma fórmula baseada apenas em estratégia, dinheiro ou oportunidades. Mas conforme suas entrevistas avançavam, algo inesperado começou a se repetir em todas aquelas histórias. Havia um padrão invisível presente na mente dessas pessoas. Esse padrão não era arrogância, nem simples otimismo. Era algo muito mais profundo. Era a convicção interior de que os pensamentos que uma pessoa cultiva com consistência moldam diretamente a forma como ela interpreta oportunidades, dificuldades e decisões. Essa convicção não dependia do que estava acontecendo no ambiente externo,
Ela nascia dentro da própria mente. Hill descreveu esse fenômeno como uma lei mental. Não uma lei no sentido jurídico, mas uma lei natural da consciência humana. A mente tende a se mover na direção dos pensamentos que recebem atenção contínua. Quando uma pessoa mantém pensamentos dominados pelo medo, pela escassez ou pela dúvida, sua percepção da realidade começa a filtrar o mundo através dessas lentes. O mesmo acontece quando a mente é treinada para permanecer focada em propósito, solução e crescimento. Isso não significa que pensamentos positivos eliminam desafios. O que Hill percebeu é que a qualidade do pensamento determina a forma como uma pessoa reage quando os desafios inevitavelmente aparecem. Uma mente treinada tende a procurar caminhos. Uma mente dominada pela dúvida tende a procurar justificativas para desistir. Os textos espirituais antigos expressam essa mesma ideia com palavras diferentes. Eles ensinam que aquilo que se planta no interior do coração, inevitavelmente se manifesta na forma como a vida é vivida. Essa sabedoria não fala apenas de fé religiosa, mas de um princípio mental profundo. Aquilo que recebe atenção constante dentro da mente começa a influenciar as decisões, os comportamentos e até a percepção das oportunidades. O mais interessante na descoberta de Hill é que esse princípio não depende de circunstâncias externas. Ele pode ser aplicado por qualquer pessoa disposta a observar e direcionar seus próprios pensamentos com disciplina. Não se trata de negar problemas, mas de recusar permitir que problemas definam a direção da mente. Quando essa lei começa a ser compreendida, uma mudança silenciosa acontece. A pessoa percebe que talvez tenha passado anos tentando mudar resultados, sem perceber que os resultados são muitas vezes reflexos daquilo que foi cultivado repetidamente dentro da mente. E quando essa percepção amadurece, surge uma nova área de investigação interior. Se os pensamentos influenciam tanto a realidade, então o verdadeiro desafio pode não estar apenas no mundo externo. Pode estar nos conflitos internos que muitas vezes acontecem dentro da própria mente. O conflito interior, que silenciosamente enfraquece a mente. Existe um tipo de batalha que quase ninguém vê, mas que influencia profundamente o rumo de uma vida. Não é uma batalha externa, não envolve outras pessoas e muitas vezes acontece em completo silêncio. É o conflito interior entre aquilo que uma pessoa deseja e aquilo que ela acredita ser possível. Muitas pessoas afirmam que querem prosperidade, tranquilidade e crescimento. No entanto, dentro da mente ainda existem pensamentos antigos que dizem o contrário. Pensamentos que sugerem que talvez não seja possível, que talvez não seja o momento certo, ou que talvez outras pessoas tenham mais capacidade. Esse tipo de conflito cria uma tensão mental constante. Napoleon Hill percebeu que pessoas que alcançavam grandes resultados possuíam algo em comum que muitas vezes passava despercebido. Elas tinham uma mente alinhada. Isso significa que seus desejos, suas crenças e seus pensamentos estavam apontando na mesma direção. Não havia uma divisão interna que sabotasse suas próprias decisões. Quando existe conflito interior, a mente começa a perder energia. Uma parte da pessoa quer avançar, enquanto outra parte permanece presa a dúvidas antigas. Esse tipo de divisão gera indecisão, atraso nas ações e muitas vezes abandono de projetos antes mesmo que eles tenham tempo de amadurecer. A sabedoria espiritual descreve esse fenômeno de forma muito clara ao falar sobre a mente dividida. Quando uma pessoa mantém pensamentos contraditórios ao mesmo tempo, sua estabilidade emocional começa a enfraquecer. Não porque falte capacidade, mas porque a mente não consegue manter foco quando está dividida entre duas direções opostas.
A filosofia também observa esse princípio ao afirmar que a clareza nasce da unidade do pensamento. Quando a mente possui direção definida, as decisões tornam-se mais simples e as ações mais firmes. Quando existe divisão interna, cada escolha parece pesada e cada passo parece incerto. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida. Um desejo forte de mudança, acompanhado por uma voz interior que insiste em lembrar fracassos antigos. Um impulso para agir, seguido imediatamente por pensamentos de dúvida. Esse movimento cria uma sensação de desgaste mental que muitas vezes leva à desistência. O ponto importante é perceber que esse conflito não significa falta de inteligência ou de capacidade. Ele apenas revela que a mente ainda carrega ideias que não foram examinadas com profundidade. Ideias que surgiram no passado e continuam influenciando o presente sem que sejam questionadas. Quando uma pessoa começa a observar esse processo com atenção, ela descobre algo libertador. Muitos dos pensamentos que geram conflito não são verdades absolutas. São interpretações antigas que podem ser revistas. E quando essas interpretações começam a ser reorganizadas, a mente lentamente recupera algo extremamente poderoso: direção. E quando a mente encontra direção, surge uma pergunta inevitável. Se pensamentos podem enfraquecer ou fortalecer a mente, então, qual tipo de ambiente mental cada pessoa está criando dentro de si diariamente? O ambiente mental que você cria. Dentro de si, existe algo que raramente é discutido com profundidade quando se fala sobre domínio da mente. A maioria das pessoas acredita que pensamentos surgem de forma aleatória, como se fossem eventos independentes que aparecem sem qualquer influência direta. Mas Napoleon Hill percebeu algo diferente ao observar pessoas que possuíam grande estabilidade mental. Ele percebeu que a mente funciona como um ambiente. Assim como uma casa pode ser organizada ou caótica, silenciosa ou barulhenta, a mente também pode se tornar um espaço que favorece clareza ou confusão. E esse ambiente mental não é formado apenas por pensamentos momentâneos. Ele é construído lentamente pelas ideias que uma pessoa aceita, pelas conversas que ela absorve, pelos conteúdos que ela consome e pelas interpretações que ela repete diariamente. Quando uma pessoa vive cercada por pensamentos de medo, escassez ou constante comparação com os outros, esse tipo de pensamento começa a se tornar familiar dentro da mente. Aos poucos, a mente passa a operar dentro desse padrão como se ele fosse normal. Não porque seja verdadeiro, mas porque foi repetido tantas vezes que se tornou um hábito mental. Os textos espirituais frequentemente falam sobre guardar o coração. Essa expressão aponta exatamente para esse processo de proteção do ambiente interior. Guardar o coração significa observar quais ideias são permitidas permanecer dentro da mente. Significa perceber que aquilo que se cultiva internamente tende a crescer silenciosamente ao longo do tempo. A filosofia também observa esse princípio quando afirma que a mente tende a organizar a realidade de acordo com os padrões que ela já conhece. Se a mente está acostumada a interpretar o mundo com desconfiança e insegurança, ela encontrará evidências para reforçar essas percepções. Se ela é treinada para procurar soluções e aprendizado, começará a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas. Isso não acontece de maneira instantânea. O ambiente mental se forma através da repetição. Cada pensamento que recebe atenção se torna um pequeno tijolo na construção desse espaço interior. Com o tempo, esses tijolos formam estruturas invisíveis que influenciam decisões, emoções e atitudes. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade, mas imagine por um momento como seria observar sua mente como se estivesse observando um ambiente. Que tipo de ideias aparecem com mais frequência?
Que tipo de pensamentos recebem mais atenção? Existe calma ou agitação? Existe clareza ou confusão? Essa reflexão revela algo extremamente importante. A qualidade do ambiente mental não depende apenas do que acontece no mundo externo. Ela depende principalmente de como cada pessoa escolhe alimentar seus próprios pensamentos ao longo do tempo. E quando alguém começa a compreender esse princípio, surge uma percepção poderosa. Se o ambiente mental pode ser construído, então ele também pode ser disciplinado. E é exatamente nesse ponto que nasce uma habilidade que Napoleon Hill considerava essencial para qualquer pessoa que deseja desenvolver verdadeira força interior. Como a disciplina do pensamento constrói força interior. Dominar a mente não acontece por acaso. Não é resultado de um momento de motivação nem de um simples desejo de mudança. Napoleon Hill percebeu que todas as pessoas que desenvolveram verdadeira estabilidade mental possuíam um hábito silencioso em comum. Elas praticavam disciplina do pensamento. Disciplina mental significa algo muito diferente de tentar controlar cada pensamento à força. Significa desenvolver consciência suficiente para perceber quando a mente começa a caminhar em direções que enfraquecem a clareza interior. É a capacidade de observar pensamentos de medo, dúvida ou frustração e decidir conscientemente não permitir que eles dominem a direção da mente. A mente humana possui uma tendência natural a repetir padrões antigos. Pensamentos que foram alimentados durante anos voltam com facilidade, especialmente em momentos de pressão. É exatamente nesses momentos que a disciplina mental começa a revelar seu verdadeiro valor. Em vez de seguir automaticamente o caminho do medo ou da insegurança, a pessoa começa a interromper esse processo. Esse tipo de disciplina não é agressivo nem rígido. Ele se parece mais com a postura de um observador atento. Quando um pensamento surge, a mente treinada não o aceita imediatamente como verdade absoluta. Primeiro, ela observa, analisa, questiona, pergunta se aquele pensamento realmente merece influenciar decisões e emoções. Os textos espirituais falam sobre renovar a mente como um processo contínuo. Renovar a mente não significa que pensamentos negativos desaparecem para sempre. Significa que cada novo pensamento passa a ser examinado com mais consciência. A mente aprende a escolher quais ideias devem permanecer e quais devem simplesmente perder força com o tempo. Esse processo pode parecer pequeno no início, mas com repetição, ele transforma completamente o estado interior de uma pessoa. Aos poucos, a mente deixa de ser dominada por impulsos emocionais e passa a responder com calma e clareza. Decisões se tornam mais firmes, emoções mais estáveis e a sensação de controle interior começa a crescer. A filosofia clássica também observava que a força de uma mente não está na ausência de desafios, mas na capacidade de permanecer estável enquanto os desafios acontecem. Essa estabilidade não surge naturalmente. Ela é construída através da prática silenciosa de observar, direcionar e reorganizar pensamentos ao longo do tempo. Talvez ninguém ao seu redor perceba quando essa mudança começa. Não existe um sinal externo imediato, mas internamente algo se transforma. Situações que antes geravam ansiedade começam a ser analisadas com mais calma. Problemas que antes pareciam ameaçadores passam a ser vistos com maior clareza. E quando essa disciplina mental começa a se fortalecer, uma descoberta inesperada aparece. A mente percebe que um dos recursos mais poderosos para reorganizar pensamentos não é esforço constante. Muitas vezes é algo muito mais simples e profundo: o silêncio. O papel do silêncio e da reflexão no fortalecimento da mente. Vivemos em um mundo que constantemente exige reação.
Notícias chegam sem pausa, opiniões aparecem de todos os lados, estímulos disputam a atenção a cada minuto. Nesse ambiente de ruído permanente, muitas pessoas acreditam que dominar a mente significa pensar mais rápido, responder mais rápido, decidir mais rápido. Mas Napoleon Hill observou algo diferente nas pessoas que possuíam grande clareza mental. Essas pessoas valorizavam o silêncio, não um silêncio apenas externo, mas um silêncio interior. Um espaço em que a mente pode se afastar temporariamente do fluxo constante de estímulos e observar a própria experiência com calma. É nesse espaço silencioso que pensamentos começam a se reorganizar naturalmente. Quando a mente permanece constantemente ocupada reagindo ao mundo, ela raramente tem oportunidade de examinar aquilo que realmente está acontecendo dentro dela. Ideias se acumulam, emoções se misturam e decisões acabam sendo tomadas com base em impulsos momentâneos. O silêncio cria uma pausa nesse processo. A sabedoria espiritual frequentemente associa momentos de reflexão e recolhimento à clareza interior. Não porque o silêncio tenha algo místico por si só, mas porque ele permite que a mente se torne novamente consciente de si mesma. Sem distrações constantes, a pessoa começa a perceber quais pensamentos realmente merecem atenção e quais são apenas ecos de preocupações passageiras. A filosofia também reconhece esse princípio quando afirma que a reflexão é uma das formas mais elevadas de atividade mental. Pensar não significa apenas reagir aos estímulos externos. Pensar profundamente exige pausa. Exige a capacidade de observar uma ideia por tempo suficiente para compreender seu significado real. Quando uma pessoa desenvolve o hábito de criar pequenos momentos de silêncio durante o dia, algo interessante começa a acontecer. A mente deixa de viver em estado permanente de urgência. Ela aprende a desacelerar, examinar e reorganizar pensamentos antes de agir. Esse processo fortalece a mente de uma forma que muitas vezes passa despercebida. Em vez de responder imediatamente a cada provocação, a pessoa começa a responder com clareza. Em vez de ser arrastada por emoções momentâneas, ela passa a observar essas emoções como parte da experiência, sem permitir que dominem sua direção. Talvez você já tenha sentido algo parecido em momentos de quietude. Um instante em que, longe das pressões externas, uma ideia se torna clara. Um problema que parecia confuso começa a revelar uma solução simples. Uma preocupação intensa perde força quando observada com calma. Esses momentos mostram que a mente possui uma capacidade natural de reorganização quando encontra espaço para refletir. O silêncio não cria sabedoria, mas abre espaço para que a sabedoria já presente dentro da mente possa emergir. E quando a mente aprende a valorizar esses momentos de reflexão, surge uma percepção ainda mais profunda. Se o silêncio permite observar pensamentos com clareza, então talvez seja igualmente importante observar com cuidado as ideias que entram na mente todos os dias. A influência das ideias que você permite entrar na sua mente. Existe uma verdade simples que muitas pessoas ignoram durante grande parte da vida. A mente não vive isolada. Ela é constantemente moldada pelas ideias que entram nela todos os dias. Cada conversa, cada leitura, cada notícia e cada pensamento repetido começa lentamente a formar a estrutura mental que influencia decisões e percepções. Napoleon Hill percebeu que pessoas com grande força interior eram extremamente seletivas em relação ao tipo de ideias que permitiam permanecer dentro de suas mentes. Elas compreendiam algo fundamental. Pensamentos não são apenas reações momentâneas, eles são sementes. Uma semente plantada no solo pode parecer pequena e insignificante no início, mas com tempo e repetição, ela começa a crescer. O mesmo acontece com as ideias que uma pessoa aceita sem questionar.
Uma ideia de medo repetida muitas vezes começa a parecer lógica. Uma ideia de limitação repetida muitas vezes começa a parecer real. Os ensinamentos espirituais frequentemente alertam sobre aquilo que entra no coração e na mente. Essa advertência não está relacionada apenas a comportamentos externos. Ela aponta para algo muito mais profundo. Aquilo que uma pessoa permite que ocupe espaço dentro da mente começa lentamente a influenciar a forma como ela interpreta a própria vida. Quando alguém passa longos períodos cercado por mensagens de escassez, comparação constante ou pessimismo, a mente começa a absorver esses padrões como se fossem uma descrição fiel da realidade. Mesmo sem perceber, a pessoa começa a pensar dentro dessas limitações. Por outro lado, quando a mente é exposta com frequência a ideias que estimulam reflexão, coragem e crescimento, algo diferente começa a acontecer. O pensamento se expande. A percepção das possibilidades muda. A mente começa a procurar soluções em vez de apenas confirmar dificuldades. Isso não significa viver em negação dos problemas. Significa reconhecer que o tipo de pensamento que uma pessoa alimenta diariamente influencia diretamente sua capacidade de lidar com esses problemas. Imagine por um momento como seria observar sua mente como um jardim. Algumas ideias são como sementes fortes que geram clareza e direção. Outras são como ervas que crescem rapidamente e ocupam espaço sem trazer benefício real. Se o jardim não for cuidado, as ervas acabam dominando o terreno. O mesmo acontece com a mente. Quando uma pessoa não observa quais ideias estão sendo alimentadas, pensamentos repetitivos de medo, comparação ou dúvida começam a ocupar cada vez mais espaço. Mas quando alguém decide escolher conscientemente quais ideias merecem permanecer dentro da mente, algo poderoso começa a acontecer. O ambiente mental se transforma, e com o tempo, essa transformação influencia diretamente a forma como desafios e oportunidades são percebidos. E quando essa seleção de ideias começa a se tornar consciente, surge uma pergunta inevitável. Se pensamentos podem ser cultivados com intenção, então talvez até os obstáculos que aparecem na vida possam ser usados de maneira diferente do que a maioria das pessoas imagina. Como transformar obstáculos em treinamento mental? Existe uma diferença profunda entre a forma como a maioria das pessoas enxerga dificuldades e a maneira como uma mente disciplinada interpreta os mesmos acontecimentos. Para muitos, um obstáculo representa interrupção, frustração ou até mesmo fracasso. Para uma mente treinada, o obstáculo pode se tornar algo completamente diferente. Ele pode se tornar treinamento. Napoleon Hill observou que pessoas que desenvolveram grande força interior não eram aquelas que viveram uma vida sem desafios. Na verdade, muitas delas enfrentaram fracassos significativos antes de alcançar qualquer forma de realização. A diferença estava na forma como interpretavam esses momentos. Quando a mente está despreparada, cada dificuldade parece uma confirmação de inseguranças antigas. Um erro reforça a ideia de incapacidade. Um atraso reforça a ideia de que talvez não seja possível avançar. Esse tipo de interpretação cria um ciclo onde cada obstáculo se transforma em prova de limitação. Mas quando a mente começa a desenvolver consciência e disciplina, a interpretação muda. O mesmo obstáculo deixa de ser visto como uma barreira definitiva e passa a ser observado como uma situação que exige adaptação, aprendizado e ajuste de direção. Os textos espirituais frequentemente apresentam desafios como momentos de crescimento interior. Não porque dificuldades sejam agradáveis, mas porque elas revelam com clareza o estado real da mente. Quando tudo está tranquilo, qualquer pessoa pode parecer segura e confiante. É nos momentos de pressão que a estrutura mental verdadeira se torna visível.
A filosofia também reconhece esse princípio ao afirmar que a força de caráter é formada através da maneira como uma pessoa responde às adversidades. Não é a ausência de problemas que fortalece a mente, é a forma como cada problema é enfrentado. Quando uma pessoa começa a enxergar obstáculos como oportunidades de treinamento mental, algo curioso acontece. A reação emocional imediata perde força. Em vez de se perguntar por que aquilo aconteceu, a mente começa a perguntar o que pode ser aprendido com a situação. Esse tipo de mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da dificuldade. A frustração inicial ainda pode surgir, mas ela deixa de dominar a mente por longos períodos. A atenção rapidamente se move para a análise, adaptação e ação consciente. Com o tempo, esse processo cria uma estabilidade interior muito diferente da estabilidade baseada em circunstâncias favoráveis. A pessoa passa a perceber que, mesmo quando algo inesperado acontece, existe sempre um espaço interior onde a mente pode reorganizar pensamentos e encontrar direção novamente. Essa forma de interpretar desafios cria algo que muitas pessoas buscam durante toda a vida sem compreender completamente. Uma sensação de firmeza interior que não depende da ausência de problemas. E quando essa firmeza começa a se desenvolver, surge uma nova curiosidade. O que exatamente acontece dentro da mente das pessoas que conseguem permanecer calmas e centradas mesmo quando enfrentam situações extremamente difíceis? A postura mental das pessoas que permanecem inabaláveis. Existe algo que chama a atenção quando observamos pessoas que conseguem atravessar momentos difíceis sem perder completamente o equilíbrio. Elas não parecem ignorar a realidade, nem fingem que os problemas não existem. O que realmente chama a atenção é a postura mental que mantém diante das circunstâncias. Napoleon Hill percebeu esse padrão ao estudar indivíduos que enfrentaram grandes pressões, sem permitir que essas situações destruíssem sua estabilidade interior. Essas pessoas não possuíam uma vida livre de dificuldades. O que as diferenciava era a maneira como sua mente respondia quando as dificuldades surgiam. A mente de uma pessoa inabalável não se precipita em conclusões negativas. Quando algo inesperado acontece, ela não assume imediatamente que tudo está perdido. Existe uma pausa natural entre o acontecimento e a interpretação. Essa pausa cria espaço para análise, em vez de reação impulsiva. Outro aspecto importante dessa postura mental é a recusa em permitir que emoções momentâneas se transformem em verdades permanentes. Uma frustração pode surgir, mas ela não se torna uma identidade. Um erro pode acontecer, mas ele não define o valor da pessoa. A mente permanece consciente de que cada situação é apenas um momento dentro de um caminho maior. Os ensinamentos espirituais frequentemente falam sobre firmeza interior, descrevendo pessoas que permanecem estáveis mesmo quando enfrentam adversidades. Essa estabilidade não nasce de orgulho nem de dureza emocional. Ela nasce de uma confiança tranquila de que circunstâncias são transitórias, enquanto caráter e consciência podem permanecer firmes. A filosofia também aponta que uma mente forte não é aquela que nunca sente dúvida ou medo. É aquela que consegue observar essas emoções sem permitir que elas assumam o controle completo da percepção da realidade. Existe uma diferença entre sentir algo e ser governado por esse sentimento. Quando uma pessoa desenvolve essa postura mental, a forma como ela caminha pela vida muda. Desafios deixam de parecer ameaças absolutas. Críticas deixam de ter o poder de destruir a confiança. Até mesmo momentos de incerteza passam a ser encarados com uma certa serenidade. Essa serenidade não significa passividade,
Pelo contrário, uma mente estável consegue agir com mais clareza porque não está dominada por impulsos emocionais extremos. Decisões passam a ser tomadas com base em reflexão e propósito, não em reações momentâneas. Talvez você já tenha encontrado alguém assim ao longo da vida. Pessoas que, mesmo diante de dificuldades intensas, mantêm uma calma que parece incomum. Ao observar mais de perto, percebe-se que essa calma não é indiferença. É resultado de uma mente que aprendeu a não se deixar arrastar por cada onda de emoção que surge. E quando essa postura começa a ser compreendida, surge uma percepção ainda mais profunda. A verdadeira estabilidade mental não nasce apenas de disciplina ou reflexão. Ela também está ligada ao alinhamento entre aquilo que uma pessoa pensa, aquilo que ela acredita e o propósito que orienta suas ações. O alinhamento entre pensamento, fé e propósito. Existe um momento na jornada interior em que a mente começa a perceber algo fundamental. Não basta apenas controlar pensamentos negativos ou manter disciplina mental. Existe algo ainda mais profundo que sustenta a estabilidade interior. Esse algo é o alinhamento entre pensamento, fé e propósito. Napoleon Hill observou que pessoas que alcançavam verdadeira força mental não apenas pensavam de maneira positiva ou disciplinada. Elas possuíam uma convicção interna clara sobre a direção de suas vidas. Seus pensamentos não estavam vagando sem rumo. Eles estavam conectados a um propósito que dava significado às suas decisões e perseverança aos seus esforços. Quando pensamento e propósito caminham juntos, a mente ganha uma estrutura diferente. Pequenas dificuldades deixam de parecer gigantescas, porque a pessoa sabe por que está avançando. O propósito cria direção, e a direção cria estabilidade. A fé também desempenha um papel importante nesse processo, não apenas no sentido religioso tradicional, mas como uma confiança interior que permite continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essa confiança impede que a mente seja dominada pela dúvida sempre que um obstáculo aparece. Os textos espirituais frequentemente apresentam essa união entre pensamento e fé como uma base para uma vida equilibrada. Quando o coração e a mente caminham na mesma direção, as decisões tornam-se mais firmes e a sensação de conflito interior começa a desaparecer. A filosofia também descreve esse fenômeno como coerência interior. Uma mente coerente é aquela em que valores, crenças e pensamentos trabalham juntos em vez de se contradizerem constantemente. Essa coerência gera clareza nas escolhas e tranquilidade nas ações. Quando uma pessoa vive sem propósito definido, seus pensamentos tendem a se dispersar. Pequenas preocupações ganham grande importância porque não existe uma direção clara que organize prioridades. Mas quando o propósito se torna consciente, a mente começa a filtrar melhor aquilo que merece atenção. Isso cria uma mudança silenciosa na forma como a pessoa enfrenta o mundo. Em vez de reagir a cada situação de forma isolada, ela começa a perguntar se aquela situação realmente interfere no caminho maior que decidiu seguir. Essa pergunta transforma a maneira como desafios são percebidos. Muitos problemas que antes pareciam enormes passam a ser vistos como apenas pequenas curvas dentro de um percurso maior. Quando pensamento, fé e propósito começam a se alinhar, a mente encontra uma estabilidade que não depende apenas de disciplina. Ela passa a sentir uma espécie de tranquilidade interior que nasce da clareza sobre a direção da própria vida. E quando essa clareza começa a se consolidar, algo interessante acontece dentro da mente. Aquilo que antes parecia um campo de batalha cheio de dúvidas e conflitos começa lentamente a se transformar em um espaço muito mais organizado e sereno. O dia em que sua mente deixa de ser um campo de batalha.
Durante muito tempo, a mente de muitas pessoas se parece com um território em constante conflito. Pensamentos de esperança surgem e logo são seguidos por pensamentos de dúvida. Um momento de confiança aparece e logo depois uma lembrança de fracasso antigo tenta ocupar o mesmo espaço. Esse movimento cria uma sensação permanente de instabilidade interior. Mas existe um momento na jornada de autoconhecimento em que algo começa a mudar silenciosamente. Não é um evento dramático, nem uma transformação repentina. É um processo gradual em que a mente começa a reconhecer seus próprios padrões com mais clareza. Napoleon Hill percebeu que pessoas que desenvolvem domínio mental passam por essa fase de reorganização interior. Elas começam a perceber que muitos dos conflitos que pareciam inevitáveis eram apenas resultado de hábitos mentais antigos que nunca haviam sido examinados com atenção. Quando a consciência começa a observar esses padrões com calma, a mente passa a funcionar de maneira diferente. Pensamentos que antes dominavam completamente o estado emocional passam a ser vistos com certa distância. Eles ainda aparecem, mas já não possuem o mesmo poder de controlar a direção da mente. Os ensinamentos espirituais falam sobre uma mente renovada como um estado em que a pessoa aprende a guardar seus pensamentos com sabedoria. Isso não significa eliminar emoções ou dúvidas humanas. Significa desenvolver uma capacidade maior de escolher qual pensamento merece permanecer e qual deve simplesmente perder força. A filosofia também descreve esse processo como a passagem de uma mente reativa para uma mente consciente. Uma mente reativa responde imediatamente a cada estímulo externo. Uma mente consciente observa primeiro, interpreta depois e decide com clareza antes de agir. Quando essa transformação começa a acontecer, a experiência interna muda profundamente. Situações que antes provocavam ansiedade imediata passam a ser analisadas com calma. Críticas deixam de gerar conflito interior intenso. A mente começa a encontrar equilíbrio mesmo em momentos de incerteza. Esse equilíbrio não significa que desafios desaparecem da vida. Significa que a mente aprende a não se tornar refém de cada pensamento que surge. Aos poucos, a sensação de batalha interior dá lugar a algo muito mais estável, um espaço de ordem. Nesse espaço, pensamentos começam a trabalhar em cooperação em vez de conflito. Ideias alinhadas com propósito ganham força, enquanto pensamentos baseados apenas em medo ou insegurança perdem influência gradualmente. Esse processo transforma a forma como a pessoa caminha pela vida. O mundo externo continua cheio de mudanças, imprevistos e desafios. Mas, internamente, a mente passa a possuir uma estabilidade que não depende da ausência de dificuldades. E quando essa estabilidade se torna parte da experiência cotidiana, surge uma compreensão poderosa. O verdadeiro domínio da mente não significa controlar cada acontecimento da vida. Significa desenvolver uma força interior que permanece firme, independentemente do que acontece ao redor. Quando você domina sua mente, nada pode realmente te abalar. Chega um momento na jornada interior em que uma verdade simples começa a se tornar evidente. Durante muito tempo, parece que a estabilidade da vida depende das circunstâncias externas. Parece que a paz depende da ausência de problemas, que a confiança depende da aprovação das pessoas e que a segurança depende de resultados imediatos. Mas quando a mente começa a ser compreendida e disciplinada, uma percepção profunda começa a surgir. Aquilo que realmente sustenta uma vida firme não está fora, está dentro. Napoleon Hill percebeu que pessoas mentalmente fortes desenvolvem algo que não pode ser facilmente abalado por mudanças externas. Elas compreendem que acontecimentos fazem parte da vida, mas não entregam a esses acontecimentos o poder de definir sua identidade
ou seu estado interior. Os textos espirituais também apontam para essa mesma verdade ao descrever pessoas cuja mente permanece firme mesmo diante de desafios. Essa firmeza não nasce de orgulho nem de resistência emocional exagerada. Ela nasce de uma convicção silenciosa de que o verdadeiro centro da vida não está nas circunstâncias, mas na consciência que interpreta essas circunstâncias. Quando uma pessoa aprende a observar seus pensamentos, escolher quais ideias alimentar e alinhar sua mente com propósito e fé, algo poderoso começa a acontecer. O medo perde intensidade, a dúvida perde autoridade, e aquilo que antes parecia ameaçador começa a ser visto como parte natural do caminho de crescimento. Isso não significa que emoções desaparecem ou que dificuldades deixam de existir. Significa que a mente deixa de ser arrastada por cada onda emocional que surge. Em vez de viver reagindo ao mundo, a pessoa começa a caminhar com uma estabilidade interior que não depende da aprovação de ninguém, nem da ausência de desafios. Essa estabilidade cria uma liberdade que muitas pessoas passam a vida inteira buscando sem perceber onde ela realmente se encontra. A liberdade de manter clareza quando outros estão confusos. A liberdade de permanecer firme quando o ambiente ao redor parece instável. A liberdade de continuar avançando mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Talvez essa seja a maior descoberta dentro do princípio ensinado por Napoleon Hill. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo. O verdadeiro poder está em dominar a própria mente. Quando isso acontece, circunstâncias deixam de determinar o estado interior. Desafios deixam de definir limites permanentes. E a vida começa a ser conduzida por uma consciência muito mais estável e direcionada. Porque quando a mente encontra clareza, disciplina e propósito, algo extraordinário acontece silenciosamente. Existe um momento silencioso na vida em que uma pessoa percebe algo que muda tudo. Não é um milagre repentino, não é uma oportunidade externa, não é sorte. É uma compreensão, uma percepção clara de que aquilo que mais influencia sua vida não são as circunstâncias, mas o estado da sua mente diante delas. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens e mulheres que alcançaram níveis extraordinários de realização. Pessoas que enfrentaram perdas, rejeições, crises e ainda assim permaneceram firmes. O que ele descobriu não foi apenas uma estratégia de sucesso. Ele descobriu um princípio mental tão poderoso que, quando compreendido, muda a maneira como você interpreta cada acontecimento da sua vida. A maioria das pessoas acredita que precisa controlar o mundo ao redor para encontrar estabilidade. Tentam controlar dinheiro, pessoas, oportunidades, acontecimentos. Mas o que Hill observou foi exatamente o oposto. As pessoas mais fortes que ele estudou tinham algo em comum. Elas não tentavam controlar o mundo, elas controlavam a própria mente. E quando uma mente é verdadeiramente dominada, algo extraordinário acontece. Críticas deixam de ferir profundamente, problemas deixam de gerar pânico, obstáculos deixam de parecer finais. Existe uma estabilidade interna que não depende do que acontece do lado de fora. Curiosamente, esse princípio não aparece apenas nos estudos de Napoleon Hill. Ele está presente em ensinamentos muito mais antigos. Nos textos bíblicos existe uma afirmação simples e profunda. Aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Isso significa que o pensamento não é apenas uma reação à realidade. Ele é uma força que molda a própria experiência da vida. Agora pense com honestidade por um momento. Quantas vezes seu humor mudou completamente por causa de uma notícia, uma crítica ou um problema inesperado? Quantas vezes sua confiança desapareceu apenas porque algo não saiu como você esperava? Isso revela algo importante.
Para a maioria das pessoas, a mente ainda é governada pelo ambiente, mas existe um caminho diferente. Um caminho em que a mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um centro de comando. Um estado mental em que decisões são tomadas com clareza, emoções são observadas com calma e circunstâncias deixam de ter o poder de definir quem você é. Este vídeo é sobre esse princípio, o princípio que Napoleon Hill chamou de domínio do pensamento. Uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que esteja disposta a observar a própria mente com honestidade e disciplina. Quando esse princípio começa a ser compreendido, algo muda silenciosamente. A pessoa deixa de perguntar apenas o que está acontecendo ao seu redor. Ela começa a perguntar algo muito mais poderoso. O que está acontecendo dentro da minha mente neste momento? E essa pergunta pode ser o início de uma transformação profunda.